Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Luiz Loureiro, jornalista responsável pela Agência Primaz de Comunicação, e esta é a 17ª edição da Entrevista Primaz, pela primeira vez com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook. Participam comigo hoje o jornalista Marcelo Sena e a estudante de jornalismo Mariana Paz, estagiária da Agência Primaz. No dia 19 de agosto, o ICSA, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto, localizado aqui em Mariana, completou 12 anos. Em função dessa ocasião, nós recebemos hoje Tiago Caldeira, técnico de laboratório de rádio do curso de jornalismo e primeiro funcionário cuja designação foi direcionada especificamente ao então recém-criado instituto, sendo nomeado uma semana antes do início das aulas. Tiago é natural de Caratinga, cidade do interior de Minas, localizada no Vale do Rio Doce, a aproximadamente 310 quilômetros de Belo Horizonte. Ele graduou-se em jornalismo na Universidade Federal de Viçosa. Inicialmente, atuou como secretário de colegiado e do Departamento dos Cursos de Administração e Serviço Social, passando a trabalhar no laboratório de rádio há 10 anos. Fez pós-graduação em gestão pública na própria UFOP e, atualmente, é aluno do curso de mestrado em educação, com sua pesquisa direcionada para a área de produção de podcasts como ferramenta de ensino. Foi diretor do setor de comunicação do Sindicato dos Servidores da UFOP e também coordenou o Centro de Extensão da UFOP em Mariana. Olá, Tiago, boa tarde. É um prazer recebê-lo nessa edição da Entrevista Primaz e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Marcelo e Mariana. Eu que agradeço, fico lisonjeado. Então, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria que você contasse, Tiago, como foi sua vinda para a UFOP, como foi que você ficou sabendo do concurso, como é que foi a sua designação para o ICSA e também quais foram as suas primeiras impressões ao chegar em um instituto recém-criado, com tudo ainda por construir. Olha, o ano era 2008, né? Quando eu estava me formando, tinha acabado de me formar como jornalista pela Federal de Viçosa, e era um contexto de expansão das universidades brasileiras, então haviam muitos concursos acontecendo nesse período. E eu queria, assim, já tinha um tempo que eu estava com intenção de trabalhar, continuar vivendo esse meio universitário que eu gostava tanto, né, em Viçosa. Assim, é um meio muito, achava, ia continuar achando, um meio muito profícuo de ideias, de atualizações. Então eu percebi que se eu continuasse trabalhando na universidade de alguma forma, eu estaria me capacitando, eu continuaria estudando. Eu sempre fui muito curioso nos estudos, eu nunca quis parar de estudar. Então, prestei concurso para várias universidades, se não me engano, o FMG, Federal de Juiz de Fora, e aqui também, e algumas outras, e acabei que eu passei, fui chamado para o concurso, para esse concurso de 2008, né? Foi no meio do ano de 2008, e quando eu cheguei para fazer a minha, vamos dizer, matrícula como servidor, né? Não sei se assinar o meu contrato, e perguntaram se eu gostaria de trabalhar ou no campus de Ouro Preto ou no campus de Mariana. E eu já tinha pesquisado sobre a UFOP e sobre os cursos que estavam começando aqui. Eu já sabia que começaria um curso de jornalismo, uma graduação em jornalismo. E assim eu sugeri, né, à época, a funcionária que me atendeu, que eu gostaria de trabalhar em Mariana no curso de jornalismo, né? Eu disse que eu gostaria de trabalhar no curso de jornalismo, se fosse possível, porque eu poderia contribuir muito mais devido à minha formação como jornalista. Apesar de que o meu cargo, o cargo que eu ocupava até então, era um cargo de assistente administrativo, que é um cargo mais de despacho, de atendimento, né? Essas coisas. E dali uma semana, assim que me mandaram para Mariana, trabalhar em Mariana, e eu cheguei no ICSA, então, que era ainda Colégio Padre Avelar, né? Um colégio aqui tradicional da cidade de Mariana, né? Muito caro, a formação de muitos marianenses aqui, né? Nas décadas passadas, um colégio público, né? Municipal,
E quando eu cheguei aqui no Instituto, haviam só 2 turmas, que era a primeira turma de comunicação e a primeira turma de administração. Então, essas 2 turmas, elas tinham aula à noite, né? Eram 2 turmas de 40 alunos, e coexistiam ao mesmo tempo, no caso, ao mesmo tempo havia aula do ensino para jovens e adultos do Colégio Padre Avelar, que acontecia no 2º andar do Colégio Padre Avelar. Então, o 1º andar do colégio era as aulas... o 2º andar do colégio, um acordo de comodato entre a Prefeitura de Mariana e a UFOP, onde a Prefeitura cederia o espaço para as aulas da UFOP, né, por 20 anos. No caso, já passaram metade do tempo. É isso. Sempre minha chegada aqui. Chumbinho, você tá bom? Beleza, Marcelo? Tudo bem. Então tá. Rapaz, nesses 12 anos de Ix aí, você acompanhou a entrada, a chegada de muitos de nós, né? Eu fui um deles. E aí, o que você pode dizer das principais mudanças do perfil do universitário que chegou, que você conseguiu acompanhar aí, principalmente dos de jornalismo, né? Pelos laboratórios de rádio. O que você pode dizer das principais mudanças no perfil daquele universitário que chegava em 2008, 2009, para o universitário que chega hoje, por exemplo? É uma pergunta interessante, porque nesse decorrer desses 12 anos, muita coisa mudou aí no cenário das tecnologias de comunicação e informação, né? Quando eu cheguei aqui e a primeira turma de jornalismo chegou também, nós não tínhamos smartphone. Ninguém tinha smartphone. Tínhamos laboratório de informática, no qual, quando eu cheguei, eu também trabalhei no laboratório de informática, né? Porque era um funcionário só, então eu atendia na secretaria, mas eu fechava o laboratório de informática. Eu abria o laboratório de informática, dava manutenção nos computadores, colocava as impressoras para funcionar, configurava, enfim. Então, o acesso à internet era só nesse laboratório de informática. E foi, assim, muitos anos, assim, até começarem a surgir os primeiros alunos com smartphone. Sobre perfil, é lógico que os alunos que entram hoje são muito mais conectados, né? Mas eu percebo um perfil, assim, os alunos de hoje são mais ansiosos do que os primeiros alunos do jornalismo. Eu vejo isso, assim, que eles querem tudo de imediato, né? Assim, tudo é para agora. Às vezes você faz uma gravação, aqui a gente trabalha no estúdio, que vocês estão vendo ao redor, que é o laboratório de rádio jornalismo do curso de jornalismo. Eu acabo de fazer uma gravação de locução do aluno e envio para ele no e-mail. Só que ele já, não passou 10 segundos que eu enviei e ele já está cobrando, não chegou no meu e-mail ainda. Eu falei assim, calma, às vezes a internet oscila. Então, há esses indícios de ansiedade que eu já consigo perceber de cara. Assim. Outras particularidades que eu percebi que a comunicação interpessoal dos alunos, os primeiros alunos de jornalismo para os de hoje, ela mudou um pouco. Assim. Os alunos anteriores, eles comunicavam mais com a gente, assim, né? Cumprimentavam mais. Acho que tem essa questão do... Hoje está todo mundo muito preso às redes sociais, né? Você tem vários grupos ali no seu WhatsApp, que você conversa com muitas pessoas que não estão na cidade, que estão longe de você, mas as pessoas que estão próximas a você, você acaba... Não tem nem tempo, você nem vê essas pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, assim, o isolamento, né, dos indivíduos, eles estão mais isolados. Eu percebo os alunos de hoje mais isolados. Assim. Acho que seria essa percepção que eu tenho. Assim. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Você estudou em uma universidade pública, veio para o UFOP, em um momento que as universidades iniciavam a implantação do programa de reestruturação e expansão das universidades federais, que a gente chama de REUNI. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência de democratização do ensino superior, comparando um pouco com a sua experiência enquanto estudante lá em Viçosa. Sim, ótima pergunta. A questão, por exemplo, acho que mudou muito. Eu fiz uma graduação em Viçosa, que foi de 2003 a 2007,
que eu não posso nem comparar a graduação que eu fiz com a graduação que eu vejo os alunos daqui tendo. Assim. Para ter uma ideia que equipamento, a gente não tinha equipamento para nada. Né? Um curso de jornalismo, nós sabemos que nós somos da área, é um curso extremamente prático, ele demanda muito equipamento. Né? Hoje menos, porque hoje com celular você pode fazer muita coisa que há 10 anos atrás não se fazia. Mas havia uma câmera filmadora para todos os alunos do curso de jornalismo da minha época. Assim. Então, eram 4 turmas de jornalismo, uma por ano, né, a entrada lá, e tinha uma câmera que era para atender a todos os alunos de jornalismo. Então, eram para atender 200 alunos. Então, a câmera fotográfica, eu falei de câmera filmadora, agora câmera fotográfica, tinham 3 câmeras fotográficas, e para fazer a disciplina de fotojornalismo, eu lembro que os professores nos forneceram um filme de 36 poses, que na época era foto digital, foto analógica, não tinha foto digital. Então, eu lembro que o meu trabalho de fotojornalismo prático, eu passei o semestre inteiro estudando teoria de foto. Na hora de ir para a prática, eu tive que dividir esse rolo de foto de 36 poses com mais 2 estudantes de jornalismo, eram grupos de 3. Então, eu tinha 12 fotos para bater. Como eu não tinha prática, eu configurei errado a questão, as configurações manuais da câmera, as minhas eu perdi todas. Eu não consegui revelar nenhuma foto. Assim. Então, essa foi a minha prática de fotojornalismo. A minha prática de radiojornalismo, eu entrei num estúdio de gravação uma vez, durante todo o semestre, e eu gravei uma nota de 3 linhas, assim, que me deram, que nem foi a nota que eu escolhi para gravar, me deram a nota, e eu falei, entra lá e lê. Eu fui lá e li essa nota, e eu nem ouvi o que eu gravei. Essa é a experiência que eu tenho de radiojornalismo. Por quê? Que era um estúdio da universidade, era um estúdio de rádio da universidade. Como nós sabemos, a rádio universitária, ela atende à reitoria, né? Ela é um órgão de comunicação institucional. Então, ela não está para atender o curso de jornalismo. E foi essa experiência de rádio que eu tive. E assim eu posso contar várias experiências. Então, ficava só na questão de teoria. E isso aí, num curso de jornalismo, é meio complicado. Né? Teoria é importante, mas a prática também é bem importante. Agora, a questão de acessibilidade, eu percebo a acessibilidade das pessoas, né, ter acesso à universidade, isso foi gritante. Assim. Vamos falar de questão racial, na minha turma tinha um negro. Na minha turma, eu lembro que tinham 3 negros, uma turma de 50 alunos, assim, se não me engano, posso estar falando errado. Porque hoje, o que eu considero negro, a pessoa pode não se considerar, ou vice-versa. A pessoa pode se considerar negra, e eu não posso considerar ela negra. Então, isso é meio relativo, assim. Mas do que eu considero que tinham 3 negros na minha turma. Assim. E no curso de jornalismo inteiro, eu lembro, quando eu estava formando, eram muito poucos, assim. Acho que essa questão da expansão da universidade, eu percebia em Viçosa como é importante a universidade pública na nossa cidade, porque a universidade pública, na cidade do interior, principalmente, ela influencia as políticas locais, né? Lógico que as universidades influenciam de qualquer forma, as grandes universidades conseguem influenciar na ciência, na tecnologia, mas no interior, uma universidade pública é gritante a influência que tem. Aqui mesmo em Mariana, eu dou um exemplo hoje, da pandemia, quem puxou a quarentena aqui na cidade, aqui na região dos Confidentes, Ouro Preto e Mariana, foi o UFOP. É o UFOP que decretou uma quarentena, e a partir disso que os poderes públicos começaram a debater sobre quarentena. Então, tem essa questão que a universidade ela está mais atualizada nas questões do cotidiano, então acho que isso tem impacto direto na sociedade. Assim. Então, quanto mais universidades públicas, por mim, seria melhor, né? Assim, quanto mais acesso ao ensino gratuito, é melhor para todo mundo, né? Com certeza, o ensino de qualidade, e é o que a gente vê nas universidades públicas, apesar do que eles vendem por aí, que a oposição à educação e à ciência vende, é que a universidade não serve para nada, mas nós vemos que serve. Como isso impactua na cidade, tanto na forma de pesquisa como na forma de extensão. Né? É isso, Mariana.
Então, Tiago, você mencionou aí essas questões aí de Viçosa, né? E, obviamente, que você passou por isso também, por situações semelhantes, de dificuldades, de condições de trabalho com a própria implantação do ICSA, né? 4 cursos novos, tudo sendo construído, ou seja, trocando, o ICSA vocês trocavam a roda com o carro andando, né? Eu gostaria que você, já que nós estamos completando aí 12 anos, já são várias turmas formadas, vários alunos egressos, que você relembrasse um pouquinho mais de casos específicos aí do ICSA, dentro da sua atuação, as dificuldades, casos pitorescos. Você falasse um pouquinho dessa trajetória do ICSA para se tornar o instituto que é hoje. Foi, como você bem mencionou, como você bem disse, Luiz, a gente trocava realmente a roda do carro andando, assim, era literalmente. As aulas estavam acontecendo e professores estavam sendo contratados ao mesmo tempo. Uma coisa muito engraçada isso. Assim. Casos pitorescos, não sei. Mas eu lembro, por exemplo, que a turma... Vamos focar na turma de jornalismo, né, onde eu tenho mais atuação. Quando o laboratório de rádio não existia, quando esse prédio que não existia, o Instituto, a UFOP, alugava um estúdio lá no estúdio do SESI, que é SESI, né? Que hoje é o Teatro Municipal, né? Na época chamava SESI, ali perto da Praça Gomes Freire. Então, as aulas de prática de radiojornalismo eram feitas lá. Teve um momento também que as aulas práticas de telejornalismo, de TV, eram feitas no estúdio lá perto da rodoviária. Eu lembro que os alunos tinham que sair daqui e ir para a rodoviária. Era um estúdio bem rudimentar, né? Aliás. Mas e as coisas foram acontecendo, obra acontecendo ali fora e a aula acontecendo aqui dentro. Às vezes, barulho de britadeira, quebrando cimento, tinha uma quadra de futebol aqui atrás. Eu lembro, bem no início, nos 2 primeiros anos, assim, quando a Guarda Municipal de Mariana estava sendo formada, se eu não me engano, ela estava sendo formada, eles faziam um treinamento físico nessa quadra, que é onde hoje está esse prédio onde eu estou falando aqui agora. Tinha uma quadra, antiga quadra de esportes, e a Guarda Municipal fazia ali os exercícios físicos ali, enquanto estava acontecendo aula ao mesmo tempo. Assim. E muita coisa, né? Assim, falaram que aqui ia alagar. Eu lembro de algum vizinho desses mais antigos aqui, que sempre morou aqui, falou que meio que jogou uma praga. Não, vai fazer Não falaram comigo, mas falaram com o porteiro. O porteiro falou comigo, vamos construir um prédio em cima de um brejo, orando, né, o ICSA, mas o ICSA está aí, firme e forte, né? Isso vamos ver até quando acabar o comodato, né, que é daqui a 8 anos. A gente vai ver se vai continuar firme e forte ainda. Mas eu acredito que se o poder público municipal entender que a universidade pública é importante para a cidade, o ICSA continua, né? Eu acredito que tomara que os próximos governantes aí pensem assim. Mas os prédios foram sendo construídos, né? E isso aqui foi tomando a nova cara. Fizeram as intervenções gráficas aqui no prédio, no prédio do bloco 2, ali, no bloco 1, fizeram uma grafitagem, né? E rolou polêmica na época, eu vi muita coisa acontecer. Um juiz, uma juíza, decretar um curso de extensão que tinha no ICSA como um curso de comunista, lá para os meados de 2014. Até a Polícia Federal procurar o professor para depoimento, coisas assim absurdas que a gente vê, sabe? Mais o quê? Tanta coisa, é muita coisa. Eu vi um baile acontecer aqui em 2009, no final de 2009, ocorreu um baile da Associação de Dirigentes Lojistas, se não me engano, aqui de Mariana. A Associação de Lojistas fez um baile aqui onde hoje é o auditório, né? Que aconteciam os bailes antigamente aqui também no Colégio Padre Avelar. Então tem essa questão histórica também. Eu acho que esse espaço é um espaço o espaço do Padre Avelar, do prédio Padre Avelar, né? É um patrimônio municipal. Né? Eu acho que é muito importante para as pessoas aqui. Eu não sei se você, Luiz, que é morador de Mariana, se você estudou aqui, não sei, fica a pergunta, né?
Mas é um lugar que passaram muitas pessoas importantes, assim, não só para Mariana, mas para o Brasil, para a história. Então, e o ICSA está construindo a história ano após ano, né? E ajudando a construir a história de Mariana. E por aí, não sei se eu me perdi, porque é muita coisa. São 12 anos de lembranças que elas... Eu teria que fazer uma regressão aqui para lembrar os casos pitorescos. Assim. Já vi telhado cair de chuva, telhado ser arrancado. Eu vi cair um raio no pátio aqui do estacionamento. O porteiro, o Rogério, está de prova. Ele estava ao meu lado na hora. Assim, caiu perto da gente, fez até um vento. Eu não sabia que raio causava vento, mas eu fiquei sabendo que no ICSA caiu um raio. Nada a ver, né? Enfim. Mas é isso. Chumbinho, se a gente pega a sua trajetória e divide ela pelas cidades que você viveu, a gente tem Caratinga, com um pouco mais de 100 mil habitantes. A gente tem Viçosa, que deve ter uns 80, mas que é fortemente universitária, né? Que é uma cidade que a UFV tem uma atuação muito forte. E a gente tem uma Mariana que você pegou a criação do ICSA e uma expansão do ICHS, né? Também com a pedagogia e justamente com o Reúne que a gente estava falando. Em termos populacionais, o que você percebe? O que você pode contar para a gente de diferença que você percebeu da Mariana que você chegou para a Mariana que você está hoje? Assim, a cidade ficou muito mais arejada. A cidade ficou muito mais arejada, assim, com essa expansão da UFOP aqui. Arejada no sentido da juventude mesmo. Assim. A juventude areja os lugares, assim, né? A empolgação dos jovens, né? Na qual eu me incluo nessa empolgação aí, apesar que eu já não estou tão jovem assim. Mas eu lembro que em 2008, quando as primeiras férias escolares foi em dezembro, em janeiro de 2008 para 2009, quando os alunos retornaram para suas casas, eu tinha que continuar aqui, né? Eu lembro, assim, daquele jardim que é a Praça Gomes Freire, ali, que hoje está em reforma. Deserto, assim. Lembro daquele lugar deserto. Assim. Parecia os dias de hoje, assim. Parecia... Mariana era bem tranquila, assim. Vamos dizer, a cidade tranquila, mas aquela cidadezinha de interior mesmo. Você não tinha movimento. Sábado à tarde, sim, tinham algumas pessoas que iam para o jardim ali, tomar uma cervejinha, ou então passear com as crianças. E eu fui percebendo, porque você citou o ICSA, que é onde eu trabalho. E ali é o ponto de encontro das pessoas. E o jardim mesmo é um termômetro dessa efervescência que a UFOP causou na cidade. Assim. Eu senti a cidade mais movimentada, ano após ano, né? Até a questão do número de festas. Né? A gente sabe que os universitários fazem muitas festas e tem que fazer festa mesmo. Né? Acho que todo mundo tem que fazer festa. E eventos também, né? Acho que muitos eventos. Na verdade, Mariana, Ouro Preto, não sei se por causa do Festival de Inverno, mas acho que o Festival de Inverno é uma consequência da efervescência cultural, né? Mais polarizada por Ouro Preto. Apesar que agora, antes da pandemia, eu percebi que nos últimos 2 anos, o tanto de evento que tem acontecido em Mariana, eventos culturais, feiras, competições esportivas, né? Aquele Iron Bike, tem outra Copa também de mountain bike que acontece aqui, encontro de palhaços, encontro de teatro, o Festeco, né? Que é um encontro de teatro independente muito importante aí, que eu acho para a cena do teatro, né? E ele parte daqui de Mariana, de certa forma. E festivais de cerveja artesanais estavam pipocando todo final de semana. Então, assim, eu gosto muito dessa efervescência cultural que tem nas cidades. Desses números de artistas que moram aqui, artistas plásticos, músicos. Né? A cidade Mariana é uma cidade, acho que é pouco explorada no sentido do turismo para isso, mas Mariana é uma cidade muito musical. Né?
Aqui, contando com os distritos, tem, se não me engano, 12 ou 13 corporações musicais, algumas delas centenárias, né? Acho que isso para uma cidade de 50 mil habitantes, bom, na verdade, uma cidade não, para um município de 55 mil habitantes é muito relevante. Assim. Você tem 13 corporações musicais. Tem muitas cidades aí, por exemplo, Caratinga, que é a cidade que eu venho, tem 100 mil habitantes, lá tem uma corporação musical. Então, você compara como a cidade é sonora, né? É uma cidade sonora. Você passa indo para o trabalho e tem alguém tocando uma flauta dentro da casa, ou tocando um piano, e eu acho que isso deixa a vida mais leve. Assim. Acho que a arte deixa a vida mais leve. E Mariana tem muita arte, né? Tem dentro da igreja aqui um órgão raríssimo, né? Harp Schneider, assim, da Igreja da Sé. Então tem o Museu da Música. Acho que tem muita coisa que poderia ser desenvolvida para o turismo, né? Mas aí tem essa questão da mineração, que é muito mais fácil para os poderes locais ficarem só por conta da mineração e deixar de desenvolver outras atividades, vamos dizer assim. É isso. Em paralelo ao seu trabalho no ICSA, especificamente, você também é engajado na questão sindical e no trabalho extensionista também, né? Gostaria que você contasse um pouco para a gente como que se deu sua participação nessas atividades e qual a importância delas para você. A questão do sindicato, a SUFOP, né, foi muito importante assim, na minha vida, assim, participar do sindicato SUFOP. Eu, antes de eu me filiar ao sindicato SUFOP, que foi em 2012, que eu me filiei como associado, eu nunca tinha participado de agremiações de estudantes, por exemplo, né, porque geralmente as pessoas têm essa tendência, né, elas começam no centro acadêmico, participam de TCE, e daí elas vão... Isso vai se formando ali uma militância, vamos dizer assim. E eu não tinha essa militância na minha graduação, eu não participava. Na verdade, eu corria disso, assim, não achava que era tão importante. E aqui eu fui convivendo com outros servidores. Eu acho que pelo fato do sindicato SUFOP ser um sindicato muito, muito forte na região, e antigo, é um sindicato que tem 37 ou 38 anos, vai fazer agora, se não me engano, acabou que eu comecei a participar das assembleias, quando tinha as assembleias, né, lá por meados de 2012, 2013, e eu fui percebendo como era importante o trabalhador saber dos seus direitos, né, e saber dos seus deveres. Acho que essas coisas andam juntas, assim. E isso foi me formando, foi me acendendo ali uma luz, que eu acabei me tornando diretor. Entrei para uma chapa em 2015 e virei diretor de comunicação do sindicato. E isso foi muito revelador para mim, assim, como eu amadureci enquanto cidadão. Assim. Acho que o Sindicato SUFOP me fez amadurecer, assim, porque eu comecei a participar de encontros, reuniões toda semana, e eu percebi que eu estava ali era resolvendo questões muito caras para as pessoas. Questões de assédio dos servidores, questões de problemas de saúde de servidores da UFOP, de questões trabalhistas, como ambiente de trabalho, de insalubridade, tudo caía ali. O sindicato, ele resolve, não é que ele resolve problemas, mas os problemas vão para os sindicatos, né? E aquilo deixa a coisa com mais responsabilidade ainda, e eu fiquei um mandato, foram 2 anos, depois foi mais um mandato de 2 anos, então foram 2 mandatos, foram 4 anos, eu costumo falar que foi um doutorado que eu fiz no Sindicato SUFOP, até ajudei a produzir um documentário junto com o jornalista do Sindicato SUFOP, que é o César Diab, que é ex-aluno do curso de jornalismo também, aqui do ICSA, um excelente profissional aqui da região, né? Ainda fizemos um documentário Entre Lutas e Conquistas, está no YouTube, que conta a história do Sindicato SUFOP nos últimos 35 anos. Na época ele ia fazer 35 anos, né? E só para vocês terem ideia, o Sindicato SUFOP é um dos primeiros sindicatos de servidores de universidade pública do país. É um dos primeiros.
o Estatuto do Sindicato FOP foi baseado no Estatuto do Sindicato do Federal de Uberlândia, que era um dos primeiros que tinha na década de 80. Eu conto isso no filme, que o pessoal, os diretores, os associados saíam daqui, iam para Brasília fazer manifestação dentro de uma Kombi. Os caras atravessavam 1.500 quilômetros dentro de uma Kombi, sabe? Então, assim, eles conseguiam fazer coisas na ditadura militar, assim, sabe? Peitar o poder da ditadura militar. Então, eu acho que quando a gente fica sabendo a nossa história, então, você começa a entender o presente, sabe? Por que a UFOP ela tem essa força, assim, até nacionalmente, né? Como a luta dos servidores, porque a luta dos sindicatos UFOP é a luta pela universidade pública. Ela luta para manter a universidade pública e gratuita. Então, a luta dos sindicatos UFOP é a luta dos alunos também, é a luta dos professores. Então, assim, porque os servidores que trabalham aqui na universidade, na parte administrativa, é quem conhece a universidade. O professor ele tem muita atribuição, ele tem coisa demais. O professor trabalha demais. O professor trabalha... Ele me pergunta se eu quero dar aula futuramente, eu falo assim, eu não aguento essa carga, porque o professor leva trabalho para casa, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Então, eles não têm tempo. Eles entram na sala, o professor vê o aluno. Ele vê o aluno e ele não consegue, ele não tem perna para ver a universidade. Às vezes, eu entendo muito esse lado assim. Lógico que quando o professor se une ao setor administrativo, na luta, fortalece. Mas, então, quem entende a universidade, quem entende o que está caindo, por exemplo, eu percebo que a parede desse estúdio já está rachando, sabe? Eu percebo que se não houver um investimento aqui, daqui a 5 anos pode ser que essa parede caia. Então, eu penso na universidade para daqui a 5 anos, 10 anos, assim, vamos dizer, como servidor desse estúdio aqui, onde eu trabalho, desse laboratório. Então, a gente que trabalha como servidor, a gente vê o micro da universidade, né? A gente consegue ver, assim, com uma lente de aumento, coisas que a maioria não vê, assim. Então, acho que essa formação minha como sindicalista foi muito importante, até para o meu pessoal, né? Foi muito cara para a minha formação, foi um amadurecimento. E a questão da extensão universitária, eu sempre fui extensionista, sem saber, né? Sempre fui extensionista sem saber. E quando eu fui entender a extensão universitária, quando eu vim para a UFOP também, e eu comecei com projetos de extensão, que os técnicos administrativos podem propor projetos de extensão. E quando eu comecei a propor meu primeiro projeto, eu não parei mais, assim. Cada ano eu propunha um projeto diferente e eu vi que dá para propor muita coisa, assim. Muita coisa mesmo, porque a extensão ela anda muito casada com o ensino, né? E a pesquisa. E aí surgiu esse setor que é o Centro de Extensão de Mariana, e que é um desmembramento, não é um desmembramento, mas é uma descentralização da Pró-Reitoria de Extensão. E esse setor fica instalado no ICHS e tem uma coordenação. Eu fui coordenador junto, na verdade, somos 3 pessoas, é uma equipe, né? É um coordenador e 2 vice-coordenadores. E geralmente trabalhamos todos coordenados, assim, entre nós, né, dividindo as tarefas. Mando um abraço para a professora Fernanda, que foi a primeira coordenadora do Centro de Extensão, que ela que puxou essa luta, né? Eu encaminhei e agora está coordenada pela professora Ada brasileira, do Departamento de Letras. Então, vai havendo esse rodízio entre servidores ali. E eu percebi que eu também não quero parar de fazer extensão. Assim. Eu tô pensando no meu próximo projeto de extensão quando essa pandemia acabar. Seria isso. Muito bem, nós estamos com a nossa entrevista Primaz pela primeira vez ao vivo no Facebook e no YouTube. E recebendo hoje Tiago Caldeira, servidor técnico administrativo da Universidade Federal, lotado no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, aqui em Mariana. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida, depois de uma mensagem de nossos patrocinadores. Aguardem o segundo bloco da entrevista Primaz de hoje.
Do alicerce ao acabamento com mais qualidade. Material de construção é aqui. Vem pra Donfim, tem o melhor preço da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Nós voltamos então com a nossa entrevista primaz dessa semana, recebendo o Thiago Caldeira, servidor técnico administrativo, responsável pelo laboratório de rádio do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, o curso de jornalismo. Nós pedimos desculpa, essa é a nossa primeira transmissão ao vivo e tivemos um pequeno problema com os comentários do estagiário Gabriel Leal nesse intervalo. Mas estamos de volta e faltou dizer na apresentação inicial que Thiago Caldeira gosta muito de esportes, literatura e música. Aliás, ele é músico e transita entre violão, guitarra, gaita e também saxofone. Então, antes de falar sobre esses temas, que tal, Thiago, você nos brindar e a todos os que nos assistem com uma música? Vamos lá. Vou tocar aqui uma música da década de 50 que eu gosto muito. Como é que tá? Eu saí do enquadramento aqui? Não sei, né? Porque agora... Ok, né? Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child coming, gonna be son of a gun, gun make pretty women jumping, shout, and the world gonna know what it's all about, but now my hair. Everybody know I'm out here. You know the hoochie good man. Everybody know I'm out here. Got a black cat bone. Got a mojo too. Got you John Conqueror, gonna mess with you, gonna make you girls leave it by my hand, and the world you know I'm a hoochie coochie man, but now I'm here. Everybody know I'm out here. I'm out here.
Valeu demais, Chumbinho. Aliás, vamos esclarecer para quem eventualmente ainda não sabe o porquê que eu comecei chamando de Tiago, a Mariana também, e o Marcelo chamou de Chumbinho, né? É um apelido carinhoso que o Tiago tem, depois ele vai explicar sobre isso. Mas antes, em função do probleminha que tivemos com o áudio do Gabriel, eu gostaria de mandar um abraço para João Vitor Nunes, Luísa Lourenço, Rafael Câmara, pastor, e Carmen, a Thaisa, pessoas que estão aí nos prestigiando no ao vivo. E, inclusive, Chumbinho, há um comentário aqui no YouTube que deveria haver um busto seu no pátio do ICSA, mas com uma bicicleta. Mas então, para dar continuidade, né, eu vou chamar então agora o Marcelo para fazer a próxima pergunta. Bom, Chumbinho, como foi adiantado aí na outra pergunta, você gosta muito de esportes, literatura, música. E aí, te chamamos para tocar, agora vamos comentar um pouquinho esses assuntos. Eu imagino que futebol, você não queira muito falar disso esse ano, né? Cruzeirense, sabe como é. Mas de música, eu acho que a gente ainda pode bater um papo. Você começou um projeto aí há algum tempo, Groove de Vinil, que é uma banda com uma galera, em que você arrisca na gaita, no violão, no saxofone e em vários outros instrumentos. Que pé que tá o Groove de Vinil hoje? Vocês têm ensaiado? O que vocês estão fazendo? E de uma forma geral, como é que a música impacta na sua vida, assim? Sobre o Groove de Vinil, na verdade, o Groove de Vinil já existia. Ele começou em 2010, né? Mas eu cheguei, na verdade, eles começaram em 2010, era um grupo de estudantes também, que tocavam a música mais norte-americana, né? Essa roupagem funk, né? Do funk soul music. E alguns deles formaram e agora nós reavivemos o nome. E muitos deles também, 2 deles eram da formação original. E tá parado, né? Assim, não tem como ensaiar, então, por enquanto, esse 2020 vai ficar aí no limbo, mas em 2021 a gente volta, com certeza. Acho que a música, para mim, ela faz parte da minha vida, né? Assim, meu pai é músico, né? Lá em casa a gente sempre teve envolvido com a música o tempo inteiro, assim, sempre tem música acontecendo, passando, o som, ou meu pai também tocava gaita, toca ainda, né? Meu pai toca gaita, mas é porque ele toca bateria. Eu tenho um projeto com meu pai também, um duo, eu no violão, meu pai na bateria, ele vai fazer 70 anos, depois de amanhã, faz 70 anos amanhã. Não, na outra terça-feira, se não me engano, na outra terça-feira. Então, a música para mim é muito importante, assim. Tanto é que acho que eu estou aqui hoje, eu trabalho aqui num estúdio, né, de gravação. Eu acho que o som, a sonoridade, eu estou até estudando isso agora no projeto de mestrado. Acho que a sonoridade é muito importante para a humanidade. O primeiro som que a gente escutou na nossa vida foi o som do coração da nossa mãe, quando a gente estava na gestação, né? Então, assim, por isso que a gente tem tanto... Quando a gente escuta um ruído branco aí, que a gente chama de ruído branco, que é o barulho da cachoeira, a gente fica calmo, porque é a mesma frequência do batimento do coração da mãe da gente. Assim. Dizem, agora, eu li essas leituras que a gente vai lendo na internet, às vezes não é leitura acadêmica, às vezes não tem tanto fundamento, mas dizem que o barulho que a Terra faz quando gira é o barulho também do fluxo sanguíneo, sabe? Então tem essas questões aí que parecem que são até místicas, né? Mas que antes eu acho que tem muita influência assim, na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo também, né? O som ele é muito importante. Acho que a gente percebe isso hoje nos estudos de mídia aí, que falaram que com a internet o rádio ia acabar, né? Que o rádio ia morrer. O rádio é um dos meios de mídia mais consumidos aí no mundo, né? A gente vê, parece que o consumo de dados de internet hoje
grande parte dele vai pelos áudios da internet, né? Tanto de áudio que a gente manda todo dia nos WhatsApps. A gente prefere mandar áudio do que escrever, vamos dizer assim, né? Acho que eu estou sempre, na verdade, eu comecei a estudar música tem pouco tempo, né? Comecei a estudar música, assim, me matriculei como aluno na escola de música Samba Preto Choro Jazz, lá de Ouro Preto. Deixa até indicação aqui. É uma escola muito, muito boa, assim, que ela traz a música como não só como uma coisa, um aparato técnico, né? Mas lá eles trabalham a música como uma questão social, uma questão cultural também, né? É uma questão ancestral. Muitas, né, dessas coisas que eu estou falando aqui eu aprendi lá também. E hoje eu estou fazendo aula com um professor que é o Thiago Couto, né? É um professor, um dos melhores saxofonistas que eu já vi tocar assim presencialmente. Para mim, ele é um dos melhores, falar que é o melhor, não, mas porque é difícil ficar classificando as pessoas assim, né? Mas é um grande saxofonista aqui na região que eu recomendo também, que até tem, eu estou com o tempo da pandemia, né? Eu estou estudando mais música, assim, eu estou tendo mais tempo para estudar e eu estou percebendo que eu estou só no início, assim. O negócio daqui a 10 anos, talvez, eu consiga tocar um saxofone do jeito que eu quero tocar, assim. E é um estudo constante, né? O Tim Maia fala, um dos vídeos dele que roda no YouTube, ele fala sobre o ser músico, o que é ser músico. Ele fala assim, que vai fazer medicina, vai fazer engenharia, né? Porque também lá você vai ganhar bem. Ele fala desse jeito, né? Porque o músico é um problema não sei se é só no Brasil, mas a questão é pouco valorizado o artista, né? O tanto de que você estuda, o tanto que você investe tempo naquilo e não tem um valor, assim, às vezes a pessoa não quer pagar um cover ali no restaurante. Mas como diria o Tim Maia, né? O Bill Clinton conseguiu ser presidente dos Estados Unidos, mas não conseguiu aprender a tocar saxofone. Então, assim, você vê a complexidade do negócio. Assim. Mas eu acho que é isso, assim. Eu mando um alô para a galera aí que falou, para a galera do 092, né? A turma de 092, muitos citados aí são do 092, né? Que é a turma do Marcelo Senna, uma turma muito bacana. Eu acho que o busto pode deixar para depois, né? Bem depois, né? Porque geralmente o busto é para depois. Mas seria legal um busto com bicicleta, porque valorizar a bicicleta como um meio de transporte urbano é importante. Chumbinho, como você revelou aí a minha idade para o pessoal que está assistindo a gente, falando que eu sou lá do 092, você falou muito aí sobre, a gente brincou sobre esporte, você falou muito sobre música, mas você também é um apreciador de literatura, né? Nós já compartilhamos alguns textos, algumas crônicas, você tem muito conhecimento nessa área e gosta de parar para ler literatura. E aí, de várias coisas que você estava falando aí agora de leituras que você faz que não necessariamente são acadêmicas, e você falou mais cedo também sobre uns jovens muito ansiosos, que os adolescentes de hoje, os universitários de hoje são muito ansiosos. Então eu te pergunto, fazendo um paralelo disso aí, como é que é a sua relação com literatura, a importância disso para a sua formação, e também essa relação de que o jovem ele lê, mas ele lê no WhatsApp, ou como é que está essa questão de pegar um livro e ler e se dedicar a ele, degustar uma boa literatura? Eu acho que a literatura, na verdade, eu não conheço. Você falou que eu conheço, mas na verdade, quanto mais a gente lê, mais a gente vê que uma das grandes angústias minhas é que eu não vou ler os livros que eu quero ler todos antes de eu morrer. Né? Assim, acho que cada livro que você lê, você te abre tantas portas, te abre 10 livros para você ler. Então, assim, o negócio é infinito, né? É um caminho infinito que você vai. E eu acho que, como é que eu poderia dizer assim? Acho que para a área da comunicação, na verdade, a literatura é fundamental para todo mundo, né? O que eu busco na literatura, a princípio, assim, minha grande busca nos livros que eu leio são as respostas para a minha vida, assim. São as respostas, por que eu estou aqui, para onde é que a gente está indo, Deus existe, não existe. São literaturas existenciais, eu gosto da literatura existencial, né?
Esse tipo de literatura mais imediatista, assim, não me atrai muito, não, sabe? Best-seller, de passatempo. Não, eu não gosto muito de literatura de passatempo, não. Eu gosto de ler para ficar intrigado, assim, para não conseguir dormir, deitar a cabeça e não conseguir dormir depois, assim, sabe? Porque é o que as grandes obras clássicas fazem, né? Que o Guimarães Rosa faz, que o Machado de Assis faz. Eles são sempre atuais, né? Você vai passando o tempo, eles estão respondendo às questões da humanidade ainda. Eu acho que para a profissão do jornalista em si, acho que você poder ler literatura, não só ficar lendo o texto acadêmico, os dois são importantes, né? Mas eu acho que para pensar as coisas, para você formar ideias rapidamente, quanto eu consigo ser mais, vamos dizer, eloquente quando eu estou lendo mais, sabe, assim, porque tem vezes que eu não consigo ler, tem semanas que eu não consigo ler, tem meses que eu não consigo ler, mas quando eu estou num processo de leitura mais intenso, eu consigo formular as ideias mais rápido na minha cabeça, assim. Eu consigo caçar palavras, sabe? Às vezes eu preciso me expressar de uma forma, eu paro e penso, aí vem 3 palavras na minha cabeça, aí eu pego uma e jogo aquela palavra. Eu acho que até para você, a sua melhora muito na dicção, é muito interessante isso. Assim. Eu acho que ler e ler palavras novas, né? O bom da literatura é que ela te traz palavras novas, ela te traz palavras que você nunca viu. Aí você tem que procurar um dicionário. O que essa pessoa quis dizer com isso? Que palavra é essa? E nisso você vai enriquecendo o seu vocabulário, vai enriquecendo o seu repertório e vai se, como comunicador, eu acho que isso é muito importante. Assim. Acho que está sempre lendo e não parar, não. E escrever, né? Eu acho que é importante escrever também. Ler e escrever. Ler e escrever. Acho que seria ideal. Hoje eu entendo porque que na minha 7ª série, a professora de português mandava a turma escrever um diário. Eu achava aquilo um saco. Falava assim, nossa, que enfadonho. Escrever um diário. Ela lia o nosso diário. Tinha que escrever uma página todo dia. E hoje eu vejo tanto, quando eu escrevo, nessa pandemia agora, no início da pandemia, né, que é onde a gente ficou mais chocado com a situação de confinamento, foi ali para o mês de março e mês de abril, eu escrevi um diário, né? Eu cheguei a escrever 40 dias, né? Na verdade, assim. E eu vi o tanto que isso me fez bem, assim, até como terapia. Né? Acho que escrever é um tipo de terapia também. Acho que isso faz bem para o ser humano. Ler, para você obter vocabulário e responder muitas questões da sua vida, né? E escrever como terapia. Acho que isso é bom. Próximo. Acabou de falar para a gente um pouquinho sobre a questão da pandemia. Eu queria focar um pouco nisso, saber um pouco mais de você, como que você está enfrentando esse período, falar um pouco da questão da universidade, a pandemia, da cidade de Mariana, de todos os seus interesses, e pensar esse mundo pós-Covid, se é possível, né? Pensar ainda. Sobre a pandemia, isso aí, a nossa geração, né? Nós, né? Estamos aqui, permanecemos vivos ainda, né? Porque tem muita gente morrendo, né? E o capitalismo está passando por cima dessas mortes, né? Junto com os prefeitos, junto com os governadores, e esse que se diz presidente aí, né? Esse ser aí, que eu não vou mencionar o nome dele. Mas acho que a nossa geração vai ser afetada, acho que a nossa não, né? Os próximos 20, 30 anos aí é como fosse uma guerra, né? A gente está passando uma guerra e isso vai ser falado por muito tempo nas nossas vidas, assim. Acho que Mariana, a pandemia, é aquilo, né? Assim, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que pagar suas contas, têm que pagar seus aluguéis, têm que fazer suas compras de casa. E nem todo mundo tem a possibilidade, como eu tenho, né, de trabalhar em casa, né? Às vezes não tem essa possibilidade de trabalhar em casa. O mecânico, como é que ele vai trabalhar em casa? Ele vai ter que abrir a porta dele, atender, chegar carro. O motorista de ônibus vai ter que levar as pessoas, né?
Mas é tudo aquilo, né? Acho que o Estado brasileiro ele tem segurado, assim, no sentido desses auxílios. Na minha opinião, o Estado, a pandemia veio para mostrar que o Estado tem sua importância. Assim, como antes da pandemia havia um discurso, né, de diminuir o Estado ao máximo, diminuir a influência do Estado ao máximo, a pandemia veio para mostrar, ó, tá vendo que o Estado, se não fosse o SUS hoje no Brasil, o número estava pelo menos o dobro de mortes. Porque o SUS ele é capilar, né, ele está em praticamente todos os municípios brasileiros, tem um atendimento do SUS, né, e gratuito, né? Então, assim, isso é o Estado brasileiro, né? Eu acho que, e se não fosse esses auxílios que o Estado está dando, já estava o caos. Então, acho que a pandemia veio mostrar que o Estado, que a economia não pode controlar o Estado, não pode controlar as forças, porque a economia, no caso, quem controla a economia são os donos da economia, né, que são os grandes empresários, e o que eles visam é só lucro, eles não visam bem-estar social. Acho que a pandemia veio para reforçar o papel que o Estado tem uma função de bem-estar social, principalmente na saúde e na educação. A despeito aí parece que eu vi um número que o ano passado eles cortaram um número absurdo de investimento no SUS, foi coisa de 80 bilhões, da ordem de 80 bilhões, assim. E, então, o SUS hoje, após o corte, está segurando a onda, né, das pessoas. E agora está vindo um corte da universidade, um corte do dinheiro da educação, que vai basicamente inviabilizar a atividade presencial na UFOP ano que vem. Assim. Estamos todos muito receosos aqui na UFOP, assim, sabe? Porque vai vir um corte de 10 milhões de reais e eu vi a reitora falando que só a contratação de serviço de limpeza, que é terceirizado, são contratos que giram na ordem de 6 milhões. Então, se você corta uma limpeza, como é que você funciona na universidade? Sabe? Acho que estamos num impasse, né, com um governo estranho que e não falo só, eu não jogo só nas costas do governo federal, não, os governos municipais também, né, que ficam forçando que a máquina econômica tem que girar enquanto as pessoas estão sendo enterradas, e a gente está tudo vendo isso, né, é traumático, assim, acho que agora, como nunca nós vamos precisar de terapia, assim, a humanidade vai precisar de terapia. Acho que a função do psicólogo agora é não só necessária, como imprescindível para a humanidade não surtar de vez. Assim. Acho que todo mundo tinha que ter terapia e agora a pandemia veio para reforçar isso. Assim. Acho que é a minha opinião. Muito bem, Tiago Caldeira, faltou você esclarecer a origem do seu nome, mas como o Marcelo disse, sem fake news, por favor. Chumbinho é um apelido da faculdade, lá em Viçosa. Tem a ver com sinuca. Tem a ver que eu tenho uma mira muito boa para jogar sinuca, então aí ficou chumbinho. Aliás, é verdade, eu tenho uma mira muito boa. Muito bem. Eu queria mencionar aqui agora também a presença e um alô que foi mandado aí pelo Túlio dos Anjos e também pelo Kael Ladislau, que coincidentemente é colunista da Agência Primaz, publicou hoje o seu texto quinzenal, fazendo uma crítica de filmes e séries da Netflix. E o Kael manda perguntar para você se ainda pode pegar o material do TCC dele com você. Imagina quanto tempo você vai ter guardado isso. Mas é isso, Tiago, Chumbinho. Nós estamos chegando, e a todos que nos assistem, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista Primaz dessa semana. Agradecendo a todos e todas que nos deram o privilégio de participar. Nos deram o privilégio de nos assistir, melhor dizendo, né? E eu gostaria também de agradecer especialmente ao nosso convidado, mas antes de terminar, como ex-alunos que somos aqui na Primaz,
do ICSA, do curso de jornalismo, né? O nosso agradecimento, Tiago, vai também por todo o apoio que você nos deu, por todo o suporte, né? Não só na disciplina de rádio, mas sempre que se precisava de alguma coisa, você estava disposto, né? Você também tem uma história que não foi mencionada aqui, eu gostaria de dizer sobre a questão da Rádio Plural, né, que é a nossa rádio web aí do curso de jornalismo, né, e, em nome de todos os meus colegas, desejar que você tenha muito sucesso em todas as suas iniciativas no curso de mestrado e na continuidade aí do seu trabalho no ICSA. Então, eu abro agora um espaço para suas considerações finais e peço que você emende essas considerações finais com mais um blues de qualidade, como foi o outro anteriormente tocado no início desse bloco. Muito obrigado, Chubinho. Obrigado. Alô. Obrigado, Loureiro, pelas palavras. Fico muito lisonjeado, né? Na verdade, ainda mais vindo de vocês, alunos de jornalismo, né? Que quando eu fiz a minha inscrição, a minha matrícula na UFOP, que era para o reitor de administração, era você, né? Engraçado que você me deu posse. Como é que a coisa do mundo dá uma volta, né? Mas agradeço aos alunos de jornalismo também. Eu acho que eu que agradeço porque eu aprendo o tempo inteiro, assim. Acho que por isso que eu gosto de Paulo Freire, né? Porque educação é isso, educação é um diálogo, né? Assim, todo mundo ensina e todo mundo aprende. Acho que eu estou sempre aprendendo aqui com vocês, sempre me atualizando, porque as tecnologias estão aí. Quem está dominando as tecnologias são os jovens, quem está entrando na universidade. Eu acho que como eu trabalho num setor aqui mais tecnológico, eu acho que isso é muito importante, poder aprender com os alunos de jornalismo. Eu vou mandar uma música aqui, como o blues, né? O blues é a minha formação básica como músico, como ouvinte de música, dentro da minha casa, e eu fiz uma adaptação, essa que é a música do Beto Guedes, mas essa é uma versão que eu fiz, né? Amor de Índio. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado pra durar, a abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Todo dia é de se viver para ser o que for e ser tudo.